Ô Vinícius Grisse, sua opinião, sua previsibilidade, concordância ou discordância, o que você achou da demissão do Milito? Ô CJ, mais do que o que achou da demissão do Milito, que eu acho que tem justiça de certa forma na demissão do Milito, embora eu acho que a gente precise debater mais outro assunto do que a demissão em si, é um conjunto de palavras que o Cabido usou há pouco, que é o projeto esportivo. A grande pergunta que precisa ser feita é qual é o projeto esportivo do Atlético, se é que ele existe. Eu acho que não existe. E nunca existiu. O projeto esportivo do Atlético é ganhar jogo. Esse é o ponto. E o Atlético não é uma exceção nesse caso, tá? A boa parte, ou a maior parte dos clubes brasileiros tem como projeto esportivo ganhar jogo. E é importante a gente debater, CJ, porque um projeto esportivo bom, um projeto esportivo sólido, ele é frágil pela própria natureza do projeto. Tem muita coisa que acontece no futebol por ser um esporte coletivo, um esporte de massa, um esporte de mídia, um esporte que envolve muita coisa. Um projeto esportivo sólido, ele é frágil por natureza. Muitas coisas podem atrapalhar um projeto esportivo sólido. Uma entrevista mal colocada de um jogador, de um treinador, de um dirigente, a forma como um jogador trata o colega, ou que o treinador trata um jogador dentro do vestiário, ou que o dirigente trata um jogador dentro do vestiário, um atraso salarial, uma derrota num jogo-chave, uma partida em que a bola bate no zagueiro e entra, ou que a bola bate no zagueiro e não entra, um áudio vazado no WhatsApp, um jogador importante que machuca, um jogador importante que está tendo um problema pessoal em casa, tudo isso pode causar rachadura e ruptura num projeto por mais sólido que ele seja. E a gente tem vários exemplos disso. Um exemplo claro, que está muito próximo para a gente agora, é o Manchester City. Alguém aqui discorda que o Manchester City tem um projeto de futebol extremamente sólido? Eles têm um treinador que é o mesmo lá há 6 ou 7 anos, contrata os melhores jogadores, tem o mesmo perfil de contratação há 6, 7 anos, tá 8 jogos sem vencer com 7 derrotas. Ganhou ontem, né? Ganhou. Tava há 8 jogos sem vencer, ontem ganhou. com 7 derrotas nesse caminho. Significa que o projeto esportivo deles é ruim? Não. Significa que é fácil entender por que ele ficou 8 jogos sem vencer? Às vezes não. Às vezes até você consegue identificar o que te levou a uma sequência ruim. Mas às vezes você nem consegue identificar. Outro exemplo de projeto esportivo que existia e que foi fragilizado e é difícil explicar o porquê, o Botafogo do ano passado. O Botafogo no início de novembro do ano passado, ele era campeão brasileiro, até os 30 minutos do segundo tempo de um jogo contra o Palmeiras, e ele quase ficou fora da Libertadores. Era um projeto sólido, com ideias e tudo mais, que de repente se desmanchou do dia para a noite. E onde que eu tô querendo chegar com isso? Se você tem um projeto esportivo sólido, já é muito difícil. Muito difícil. E sem ter um projeto de futebol, fica ainda mais difícil. E é muito fácil provar que o Atlético não tinha um projeto esportivo, ou não tem um projeto esportivo. É só a gente imaginar o seguinte cenário. Há 5 dias atrás, o Milito estava decidindo a Copa Libertadores com o Atlético. Muita gente questionou, ele demorou para mexer, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas vamos imaginar o cenário onde o jogo aconteceu da mesma forma, a expulsão, a atuação ruim do Atlético no primeiro tempo, o Botafogo abrindo 2-0, só que o Vargas pega aquela bola no final e faz o gol em vez de perder o gol. O jogo empata em 2-2, o Atlético joga muito mal dali pra frente, mas consegue sustentar esse 2-2 e ganha a Libertadores nos pênaltis, jogando muito mal contra o Botafogo. Alguém tem dúvida que o Milito seria o titular do Atlético, seria o técnico do Atlético no ano que vem? Nenhum. Então assim, CJ, você não pode definir se um técnico fica ou se o técnico sai por causa de um lance. E eu não tô falando que foi um lance que definiu a Libertadores, nem que definiu a saída ou não do Milito. Mas a gente não pode, num esporte tão imprevisível, aí vou voltar no que eu falei lá atrás. O futebol é muito imprevisível, você pode fazer tudo certo e dar errado. Porque é assim, é do jogo, é isso que faz o esporte ser tão fascinante. Mas a avaliação não pode ser por conta de um ou outro resultado. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. E não pode ser assim. Vamos entrar no outro ponto, que é o trabalho do Milito. Eu acho que há justiça na demissão do Milito. Não acho um absurdo o Atlético demitir o Milito. Apesar de ter chegado nas finais das 2 Copas e de a posição ruim no Campeonato Brasileiro ser uma escolha do clube, não foi uma escolha do Milito.
A gente falou aqui várias vezes que o Atlético estava fazendo uma escolha certa, largando o Brasileiro, tendo as Copas na mente, mas que era uma escolha de alto risco, porque Copa você pode ter um jogo ruim e perder ela, como que foi o que aconteceu na Libertadores principalmente, que era a final com jogo único. Mas me incomoda muito o diretor de futebol do Atlético ir para uma entrevista anunciar a demissão do treinador e falar que é um treinador de ótimo caráter, Que trabalha que muito. vive o clube, que trabalha muito, que tem ótimas ideias, mas que vai ser demitido por causa dos resultados. Eu concordo Mas com você, tem um porém aí. E aí? Tem um porém. As informações que nós temos é que o próprio Milito Pediu. teria dito que também não estava conseguindo mais resgatar o time, Mas os sabe jogadores, qual não que- sabe conseguia qual que é o- mais puxar. Quando o treinador não quer, eu sou muito da linha do Gris. De projeto, de pensar, por que eu contratei esse treinador, como é que ele joga. Não pode ser uma surpresa quando o treinador chegar, esse treinador só ataca. Você já sabia quando você contratou. Ou esse treinador só defende. Você já sabia. Então eu sou muito dessa linha. Mas nesse caso específico, se o treinador mesmo não tá encontrando soluções e ele reconhece isso, fica difícil. Eu só acho que tem um ponto que é muito importante nessa discussão que o Rafa citou e que eu concordo com ele de certa forma. Quando o técnico está desanimado e não está conseguindo encontrar o caminho, de fato é difícil. Eu só acho que tem um ponto. Daqui a 3 dias, o Atlético vai fazer o último jogo dele na temporada, os caras vão entrar de férias e vai zerar para a próxima temporada. Em janeiro vão se representar outros jogadores. O Atlético vai passar por uma reformulação grande no elenco, a gente sabe disso. Tem vários jogadores ficando sem contrato que vão sair. O Atlético vai passar por uma grande reformulação, até porque vai precisar reduzir folha e tudo mais, por causa do orçamento do ano que vem. Então, assim, se você tem um técnico que você acha que ele tem boas ideias, que ele vive o clube, que ele é bom caráter e tudo mais, que ele se dá muito bem com os jogadores, faltando uma rodada para o campeonato acabar, você demitir porque há um desgaste natural do processo e porque ele não está conseguindo tirar o melhor dos jogadores, eu acho que é um erro. Porque daqui a um mês, repito, vai zerar esse processo. Vai ter vários jogadores que nem vão estar aí mais, vão chegar outros. Os jogadores têm um mês de férias, chegam com outra cabeça, o treinador Mas tem um eu não mês de sei férias, se o chega com ambiente outra do cabeça. clube muda, Gris. Esse é o ponto. Claro que muda, Se gente. desgastou, o Milito em novembro, ele se desgastou completamente. A gente tá falando aqui de derrotas pro Flamengo. Derrotas no plural, tá? Porque tem a do brasileiro também. Aconteceu todo aquele processo do Atlético na Copa Libertadores, em que ele chega numa decisão. A gente já sabia que o Botafogo era favorito, a gente tá nem que discutindo aqui o resultado em si, mas da maneira como foi, cara, isso desaba dentro do clube. Não, É muito, tá, é tá. muito, Eu só tô é falando muito que difícil. se Você faltasse- mesmo, virou o ano, gente. Virou o ano, a gente vai ter as mesmas lembranças do que aconteceu em novembro. Se faltassem 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, 8 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, eu acho que faria total sentido. O cara não tá conseguindo tirar, o ambiente tá pesado por conta da série de jogos e a gente precisa encontrar um fato novo para tentar recuperar no campeonato, porque ainda tem muito ponto em disputa. Mas, repito, não é o caso. Então, assim, Sérgio, eu acho que a demissão do Milito, ela tem motivos para acontecer. Eu não acho absurdo. O trabalho do Milito, apesar de ter chegado nas 2 finais de Copa e de os resultados em determinado momento serem muito bons, o Atlético jogou mais mal do que bem com o Milito. Ele teve alguns espasmos ali de bom futebol, de Teve 2 períodos meses de bom iniciais futebol. muito bons. Um início muito bom e depois ali teve um período bom nas Copas, em essencial, que conseguiu alguns bons resultados, mas o Atlético jogou mais mal do que bem com o Milito. Se a gente for pegar o recorte do todo, o Atlético vem jogando mal há muito tempo. E até quando conseguiu alguns resultados, ele não jogou bem, ele não fez grandes jogos. Então, assim, eu acho que há motivo para a demissão do Milito. Só que eu acho que a gente precisa questionar qual é o projeto esportivo do Atlético. Não pode ser, Jota, um projeto esportivo ser ganhar ou perder, porque Perfeito. perder faz parte do jogo. O futebol é muito imprevisível, o futebol é muito difícil, e eu repito, são pequenos detalhes que podem causar graves rupturas num projeto esportivo, por mais sólido que ele seja. Quantas coisas que aconteceram no caminho do Atlético não foram causando rupturas nesse processo e não estavam ao alcance, não é nem do técnico, é de ninguém, nem da diretoria. O Paulinho era um dos principais jogadores do Atlético, teve uma lesão grave. O quanto isso impactou no desempenho do Paulinho, no desempenho do time como um todo? E eu posso citar vários casos, né? Então, repito, o projeto esportivo, por mais sólido que ele seja, ele é muito frágil pela própria natureza. Você sabe que você faz parte de uma minoria, sua opinião não é popular. Eu acho interessante, quando você fala que trazer um treinador diferente, se fosse 10 rodadas,
trazer um fato novo. No futebol brasileiro isso não é nada novo, né? Fala-se de um fato novo por ser uma figura diferente, porque o modus operandi é justamente esse. Não deu certo, tira, troca. Não deu certo, tira, troca. De fato novo não tem nada. É claro que uma minoria pensa assim, entendo a sua opinião, Cabidão, mas é mais do mesmo. É mais do Gente, mesmo, mas são sempre 12 isso. jogos, cara. Sempre, 12 mas jogos sem sempre vencer, assim. gente. É sempre não, isso. não se sustenta, cara. É O sempre público isso. orçamento do Atlético, 12 jogos sem vencer, gente. Perder Eu não duas tô finais de falando só do campeonato. Milito, não, tá? Não, tô falando assim, tudo Outros bem. casos Mas vão pela mesma balaia. Nessa situação do Atlético, não tinha mais o que fazer. Gente, mas além disso, não podemos esquecer, o Guinho trouxe. Exatamente. cara. A princípio, o cara não tá esquecendo Mas querendo. você acha irreversível isso, Rafa? Cara, mas é muito difícil, Gelto. O seu Não, só líder. tô perguntando. Não, o seu líder, o cara mais importante é o treinador. De pegar tudo. É o cara que controla tudo. Se o seu líder, ele acha que não tem mais condição de ser o cara do barco lá, o marinheiro lá. Comandante, O capitão. O marinheiro. O capitão. O capitão-so. Como é que vai fazer? Entendeu? Assim, eu acho que isso tem que levar em consideração. O Cruzeiro fez isso com o Pessolano, olha o que deu. O cara não, se o cara não tem condição ou ele não quer, se ele pediu demissão, mas não tem muito o que fazer, não. Eu acho que tinha que esperar até o final do ano. Mas se o cara falar assim, velho, não consigo mais fazer. Gente. Entendi. A gente não sabe quais foram as palavras exatas, mas a informação do Iguinho é que ele pediu demissão.